Nos últimos vídeos aqui no canal, a gente falou muito de política, gestão, tudo que está acontecendo nos bastidores do Vasco da Gama. E hoje a gente vem para atualizar as notícias a respeito do futebol. Isso, sobre a montagem do elenco para 2022. Não temos um diretor executivo, não temos um técnico presente, apesar de ter o técnico contratado, que é o Zé Ricardo, que dizem que está trabalhando, né, de longe, mas está mapeando aí reforços. E quem é que assumiu o futebol do Vasco momentaneamente é o Carlos Brasil. E ele é que está tomando as decisões e prováveis contratações estão passando na sua mesa. Dois jogadores estão praticamente conversados ou acertados para vir para o Vasco, os dois do CSA, o goleiro Thiago Rodrigues e o meia, o volante Yuri Lara. E também tem três jogadores que estão sendo especulados e os três estão sem contratos. Um é o Diego Souza, que saiu do Grêmio e a torcida está pedindo a sua volta. O outro é o Regis, meio-campista do Guarani, que está sem contrato também e dizem que está negociando com o time do Rio de Janeiro. Mais um que está sem contrato e provavelmente está negociando com o time do Rio de Janeiro é o lateral esquerdo Edmar do Bragantino. Esse jogador tem 35 anos. Depois da vinheta eu volto para a gente falar um pouco sobre cada um desses jogadores. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes. Falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse canal ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Se você quer ser membro do canal e ir para o nosso clube de membros no Telegram, tem um link aí na descrição, tem um plano de R$ 3,99 por mês e você vai estar lá. Dia de jogos, a gente está debatendo contratações, especulações, a gente está sempre conversando lá no nosso grupo do Telegram. Um abraço para a galera do Telegram e agradecer a força que eles têm dado aí ao canal. Vamos falar hoje de futebol. O Vasco que está aí parado, não anunciou nenhuma contratação. As duas contratações que ele anunciou, que não é jogador de futebol, é o técnico Zé Ricardo, que ainda está fora do Brasil, previsão para chegar no dia 20, e agora o Carlos Brasil voltando do Corinthians, né, que estava na base do Vasco, foi para a base do Corinthians e volta para uma função que nunca trabalhou, que é o departamento profissional. E ele está sendo um grande responsável na falta de um executivo por negociar quem está saindo, como o Marquinhos Gabriel, que saiu agora essa semana. O Castan está sendo discutida ali uma rescisão de contrato, né, com ele, porque tem grana para pagar, para dispensar ele, que tinha contrato até 2022. E agora também está na mesa deles prováveis contratações, né? A gente viu aí sair em vários veículos aí, sai muita coisa de especulação. É um vídeo que eu não gosto de fazer, quem acompanha o canal sabe, principalmente porque normalmente a gente bota 20, 30 jogadores na capa e acaba não vindo. Jogador que é especulado no Vasco fecha com um time tal, jogador que sondado pelo Vasco fecha com um time tal e acabam não vindo. O único que eu falei até hoje, se eu não me engano, aí agora nesse período, foi do Yuri Lara, que pode sim estar chegando para jogar no Vasco. Tanto ele como o goleiro do CSA, os dois, que foram um destaque na Série B. Se o Vasco tivesse fechado com o Edu, atacante destaque do Brusque, que foi aí o artilheiro da Série B, e traz o Yuri Lara e o Thiago Rodrigues, que é o goleiro do CSA, ele estaria trazendo três jogadores que foram bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Foi isso que o Botafogo fez. Foi isso que o Goiás fez, e foi por isso que esses times subiram. Enquanto eles foram buscar jogadores que foram destaque no ano, como o Botafogo foi buscar o Chay, foi buscar jogadores que se destacaram no Paulista, no Carioca, enfim, o Vasco foi ressuscitar defunto. O Vasco foi tirar da mesa de cirurgia o seu Michel, o Vasco foi trazer o Léo Jabá também voltando de um período parado, o Vasco foi trazer jogadores reserva que não estavam sendo utilizados nos seus times, né? O seu Morato, camisa 10. E assim foram vários, o Rômulo, os dois zagueiros lá, o Hernando e o Valber, assim, várias contratações bizonhas, bizarras,
uma metodologia ou uma forma de montar um elenco feita aí pelo Alexandre Pássaro junto com o seu Jorge Salgado, que ferrou com o nosso 2021 e a gente virou chacota em vários campeonatos, começando pelo Campeonato Carioca, chegando em 5º lugar. Agora, com o seu Carlos Brasil, parece que mudaram, a percepção é diferente, estão pegando jogadores, ou pelo menos estão se falando em jogadores que vêm atuando, e é sobre esses jogadores que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu vou começar com especulações, depois eu falo com os dois do CSA, que provavelmente estarão em 2022. O primeiro é o Diego Souza. O Diego Souza, que o Grêmio anunciou que não vai contar com ele para 2022, né? Não vai renovar o seu contrato, apesar dele ter dado uma cavadinha em uma publicação, em uma foto com a camisa do Grêmio, dizendo que com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, tipo, se dispondo a jogar a Série B com o Grêmio, mas o Grêmio não vai renovar. O salário do Diego Souza, ele é alto, ele oscilou entre titular e reserva do time do Grêmio na temporada, e os números do Diego Souza são o seguinte: no Campeonato Brasileiro da Série B, o jogador aí de 36 anos, ó o perigo, ó o problema. Eu também gosto do Diego Souza, principalmente pelo que ele fez na Copa do Brasil naquele ano, mas o Diego Souza com 36, o Nenê com 40, olha o perigo para uma Série B. Mas vamos lá, os números do Diego Souza é o seguinte: na Série A são 31 partidas e 10 gols. Na Copa do Brasil foram 3 jogos e nenhum gol. Copa Sul-Americana, 6 jogos, 3 gols. Campeonato Gaúcho, 8 jogos, 7 gols. E na Copa Libertadores foram 3 jogos e um número bem legal de gols, 4 gols na Copa Libertadores. Esses são os números do jogador Nenê, de 36 anos, que está sem contrato, parece que já está no Rio de Janeiro e pode sim pintar no Vasco. Rola uma corrente dentro do clube para que ele não venha, justamente por causa disso. É um medalhão, a idade, junto com o Nenê, já tem o Nenê, aí vai ser uma coisa complicada manter os dois dentro de campo. Falei de especulação, né? Agora eu vou falar de um outro meia que foi especulado no Vasco, de outro meia não, de um meia, falei de um atacante, agora é o Regis, que joga no Guarani e também não teve o seu contrato renovado, está sem contrato, jogador de 1,70 m, 29 anos, esse já está numa idade legal, bacana, um jogador de meio de campo, né? Ele disputou 29 jogos na Série B esse ano e fez 9 gols. Para mim, um jogador mais interessante para esse meio de campo do Vasco. Talvez o Regis com o Nenê ali deu uma liga legal. Quero a sua opinião a respeito desses dois jogadores aí que podem, através agora do Carlos Brasil, estarem pintando no Vasco da Gama. Agora tem um outro jogador que eu anotei aqui, que saiu agora há pouco, o Edmar, que é do Bragantino e foi titular durante a temporada, boa parte dos jogos do Bragantino. Você vai ver que ele tem muitos jogos. Ele é lateral esquerdo e tem 35 anos, 1,83 m, um jogador alto, mas a idade, 35 anos, e ele jogou 20 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 13 jogos pela Sul-Americana. Lembrar que o Bragantino, se eu não me engano, foi a final da Sul-Americana, né? A Copa do Brasil foram 2 jogos e o Campeonato Paulista são 9 jogos. O Edmar, que em 2019 fez 23 partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Esses são os jogadores que estão sem contrato e, de certa forma, ou o Vasco procurou ou estão negociando com times do Rio de Janeiro e podem pintar no Vasco. Agora, 2 jogadores que, de certo, estarão no Vasco, parece que está tudo encaminhando para, inclusive o presidente do CSA confirmou essa possibilidade, é o goleiro Thiago Rodrigues e o Yuri Lara, que é o volante do CSA, que foi destaque no Campeonato Brasileiro da Série B, o maior roubador de bola. Lembrar que ele passou por maus momentos, né? Jogou no Bahia, passou por cirurgia no joelho 2 vezes, mas se recuperou, fez uma temporada boa. A torcida do CSA apaixonada pelo cara, quando ele não quis renovar, inclusive ficou revoltadíssima como jogador. Mas o Yuri Lara tem 27 anos, 1,73 m, volante, aquele volante que eu falei o ano todo que o Vasco precisava, um cara de marcação, pitbull, o cara que faz a cobertura da defesa, da zaga do Vasco. Na Série B ele tem fez 29 jogos e 3 gols, não é um homem de gols, apesar de que com o técnico Mouza passou a sair mais, a frequentar mais o ataque do CSA. Na Copa Nordeste são 2 partidas, a Copa do Brasil
uma partida. Então tá aí os números do Yuri Lara, que provavelmente vai ser o volantão aí, o primeiro volante do Vasco para a Série B de 2022. O outro jogador é o Thiago Rodrigues, é o goleiro do CSA, tem 33 anos, não renovou com o CSA também. Todos esses jogadores estão sem contrato, todos eles não renovaram. Ele tem 1,90 m, 80 kg, jogou em 2021 29 partidas na Série B, jogou 4 jogos no Campeonato Alagoano, 8 jogos na Copa Nordeste, 1 jogo na Copa do Brasil. É o quarto goleiro menos vazado da Série B, ou foi o quarto goleiro menos vazado da Série B, tomando 33 gols. Para você ter uma ideia, o Vasco tomou 52 gols. Então tá aí os números do Thiago Rodrigues, provável goleiro aí que deve estar chegando para o Vasco para 2022. Esses são os números, essas são as possibilidades que estão surgindo. Eu quero a sua opinião. Independente de a gente continuar batendo na questão da política, da gestão, esse é o melhor caminho. A gente tem que procurar jogadores que estão jogando, que estão em alta, em viés de alta, e não jogadores que um dia jogaram futebol no Santos, no Bahia, há 2, 3 anos foram bons jogadores, voltando de cirurgia, apostas e apostas. Dessa vez a gente vai ao mercado buscar jogadores que estão atuando em alto nível, não do tamanho que a gente queria para o Vasco. Obviamente eu estou falando do Vasco do Jorge Salgado. O Vasco que eu quero, esses jogadores nenhum estariam dentro do meu clube, né? Até porque a gente pensar num Vasco maior, a gente ia pensar em um Vasco campeão, um Vasco para a Série A, um Vasco para disputar Libertadores, e não esse Vasco da Série B, dessa gestão mequetrefe. Tá aí, quero a sua opinião sobre esse modus operandi agora com o Carlos Brasil e esses prováveis jogadores que podem estar no Vasco 2022. Desejar para você um dia abençoado, bom trabalho, uma boa quinta-feira. Fique com Deus, até mais tarde, grande abraço e saudações vascaínas.